Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos aqui, para meditarmos na palavra do Senhor. E eu queria deixar registrado o quanto o meu coração está feliz por isso, por fazer parte, desse instrumento, essa novidade na nossa igreja. Acredito que em todo o Brasil, em todo o mundo, as meditações online elas estão funcionando eficazmente, porque Deus sempre tem um escape para o seu povo e nós sempre estamos em comunhão, em espírito, em um mesmo espírito, no sentido de que estamos pensando da mesma forma. E para pensarmos melhor, nada melhor do que a palavra de Deus para nos orientar. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículo 13, que nos diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, o apóstolo Paulo aqui, com certeza, ele estava enfatizando a sua experiência, de como cristão. Lá no verso de número 13 do capítulo 4, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o sentido dessa palavra é dizer: posso todas as coisas porque Deus é que me fortalece. O apóstolo Paulo está finalizando essa carta aos Filipenses, animando a igreja do Senhor e trazendo algum testemunho da sua história, mostrando quanto Deus era com ele, e ele passou por todas as dificuldades e no final ele venceu porque Deus estava com ele. Agora, trazendo desse texto uma noção do passado, uma noção do presente e do futuro e aplicando para as nossas vidas. O apóstolo Paulo teve um passado difícil, onde ele mesmo perseguia a igreja, onde ele mesmo amargamente sucumbia o povo de Deus. A sua alma ansiava por maltratar os cristãos. Acredito que não era fácil para aquele homem deitar e lembrar dessas coisas, mas ele deixou bem claro e registrado: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Avançando não para qualquer lugar, ele diz, mas prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação, a soberana vocação de Deus em Cristo. Não foi fácil para ele, não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para ninguém, mas ainda que seja impossível, Deus é o Deus do impossível. Mas vamos entender um pouco do nosso passado, segundo a palavra do Senhor, e o que precisamos fazer com ele. Olha, os pecados, por exemplo, são fatos que devem ser esquecidos. Aquilo que nos aprisionava e nos distanciava do Senhor, porque eles precisam ser esquecidos? Porque o próprio Deus, lá em Hebreus capítulo 10, no verso de número 17, ele diz: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Deus, ele diz: jamais me lembrarei dos seus pecados e suas iniquidades. Existem fatores na nossa vida que precisam ser esquecidos. Aquele que nos maltrata precisa ser esquecido. Como é que eu esqueço? Escrevendo uma nova história em cima da história velha. E todos os dias Deus nos dá a oportunidade de escrevermos uma nova história com a nossa família, um novo padrão familiar, um novo padrão de cônjuge, um novo padrão de pai, de filho para pai, de pai para filho, de funcionário, de patrão, um novo padrão onde sucumbe, onde abafa todo o nosso passado que não precisamos mais trazer em conta. Esse padrão do passado, ele precisa ser esquecido. Precisamos também nos aceitar. Tem pessoas que não esquecem o passado porque não aceita o passado no passado. O passado tem que ficar no passado. A própria palavra do Senhor, ela nos diz no Salmo de número 103, verso 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele quem? É o Senhor, querido. É o Senhor que nos via no passado.
É o Senhor que observava a nossa forma de andar e foi paciente, foi longânime, foi compassivo e esperou o melhor momento porque Ele é soberano e Ele sabia que um dia eu e você ia se render aos pés dEle. Nosso passado precisa ficar no passado. Nosso primeiro desafio. Vamos para o nosso segundo desafio. Queridos, esse nosso segundo desafio chama-se presente. Nesse momento, nós estamos vivendo um momento de caos, um momento de muita incerteza, de muitos questionamentos. Na internet nós somos bombardeados e bombardeamos também, às vezes, transmitindo mensagens, talvez que nem edifiquem, mas como está o nosso presente? Filipenses, no capítulo de número 3, no verso 13, o apóstolo, ele diz: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa que faço, esquecendo das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Querido, o que está diante de você? Esse é o seu presente. Nós estamos diante de um momento de dificuldade da igreja, do mundo, da sociedade. Mas nós também estamos diante de um Deus poderoso. Como você olha Jesus? Como você entende Jesus? Você entende Ele como aquele Jesus que é justiceiro, um Deus de amor, um Deus que cuida e que guarda? A palavra do Senhor diz que Ele subiu ao trono, está sentado à destra do Pai. Subiu aos céus, está sentado à destra do Pai. João relata um Jesus com a boca como uma espada que corta toda mentira, todo pecado verdadeiro. João relata um Jesus com os olhos de fogo, que antes de eu enviar esse link, ele já sabe de tudo e de todos e conhece todos os corações. João relata um Jesus em santidade, um Jesus puro com seus pés de bronze. Nós estamos presentes diante desse Deus. Você tem noção da grandeza desse Deus maravilhoso? Não podemos parar diante das dificuldades, fazer um grande esforço para ir à frente. Isso é o que nos compete. O apóstolo Paulo, ele nos diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 58, ele vai trazer a ilustração e diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É esse Deus poderoso que vai à nossa frente. Aliás, ele disse a Isaías: não temas, porque eu sou contigo, e nem te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Você tem noção dessa realidade na sua vida, neste momento presente? Se você tem noção, meu querido, que Deus, Ele possa lhe fortalecer nessa caminhada. E a cada dia que você estiver presente diante da leitura bíblica, que você estiver presente diante dos fatos que estão acontecendo, a cada dia que você estiver presente diante da adversidade, você lembre-se que existe um Deus poderoso, um Deus que abriu o mar vermelho e o povo dele passou enxuto, com seus pés na poeira, seco. Isso é um milagre. Nós temos um Deus que, quando nós esquecemos o nosso passado e nós praticamos no presente, Ele nos conduz a um futuro mais próximo. Porque Deus tem reservado um futuro melhor para o povo dele. O nosso futuro não vai ser depois da pandemia, não. O nosso futuro não vai estar apenas focado para depois da pandemia, não. O nosso futuro vai ser depois que nós passarmos desse plano para o plano eterno. O mesmo Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes no meu Pai. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Há um lugar reservado onde nós seremos muito mais ainda intocáveis. Um lugar reservado aos braços e os cuidados do Senhor, constantemente. Hoje Ele nos cuida e por causa do pecado,
Às vezes nós somos surpreendidos com algumas coisas, mas vai chegar um momento em que Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. Vai chegar um momento em que você vai olhar assim e vai dizer: valeu a pena, Jesus. Valeu a pena, Senhor. Acredite que esse Deus está presente hoje na minha vida e na sua vida. Que Deus abençoe. Vamos para o nosso terceiro ponto. Futuro. Passado, quando passa, é bom. Presente, precisamos enfrentá-lo com sabedoria, com maturidade, com muita paciência. E futuro, eu poderia dizer aos amados que o futuro para os cristãos é a maior certeza que nós temos, não é? O apóstolo Paulo diz: eu prossigo para o alvo do prêmio, né, da soberana graça do Senhor. Nós temos um futuro certo. Futuro aos braços do Pai. Um futuro aos cuidados do Senhor. Um futuro que nos garante recompensa da parte de Deus. Futuro, nós só podemos ver ele pela fé. Somente pela fé. Hebreus, capítulo de número 12, versículo 1 e 2, o que é que nos diz a palavra do Senhor? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Nosso futuro tem um alvo, Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 9, a palavra do Senhor também nos traz um exemplo interessante. Ela nos diz, capítulo 9, verso 24, para você acompanhar com mais precisão. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Seguir na direção certa, começando a correr hoje. O apóstolo Paulo diz que os atletas se esforçam de tal maneira para um só alcançar o prêmio. Mas Deus é tão maravilhoso, Tiago diz que para com Deus não há acepção de pessoas. Logo todos nós que corremos, nos esforçando na pessoa bendita de Jesus Cristo, alcançamos o prêmio da salvação. Amém, queridos? Futuro. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 4 e 5, nos diz: e a paciência, a experiência, e a experiência, esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Deus seja louvado. Ser responsável por nossas escolhas e também ter decisões baseadas naquilo que Deus nos orienta através da sua palavra, serão as melhores decisões para o nosso futuro. Eu decido seguir a Cristo. Quando o apóstolo Paulo diz: olha, irmãos, uma coisa eu faço. É como se ele estivesse dizendo: eu estou decidido em seguir a Cristo, independente de qualquer situação. Ter esperança e fé, prosseguir para o prêmio, pois seremos recompensados por Deus, aquele que nunca falha.
Você realmente crê em Deus? Crê que Ele é o Senhor do tempo? Tem descansado nele? Você acredita que Deus tudo vê, tudo conhece? Confia na soberania dele? Descansa na soberania de Deus? Deus é bom demais para cometer alguma maldade. Deus é sábio demais para cometer um erro e profundo demais para ser explicado. Quem disse foi Charles Findo. Deus é maravilhoso e Deus é lindo. E eu quero ficar com essa palavra aqui, que você guarde no seu coração. E neste momento eu te convido a orar. Amém? Maravilhoso Deus, obrigado por mais uma rica oportunidade de estarmos na tua presença. Que o Senhor, ó Deus, que aquele que garantiu o nosso passado ter sido mudado, nos garante nos guardar no presente. Deus, em ti confiamos que o nosso futuro está guardado. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém? Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.